contrário do que muita gente pensa quando se fala de filosofia, a filosofia ela não começou com perguntas então sobre qual é a melhor organização política ou qual é a diferença entre uma tirania e uma democracia, ou mesmo com perguntas sobre o agir humano, sobre o sentido da vida. Muito pelo contrário, ela começou com perguntas então sobre a natureza, sobre a própria natureza, sobre a origem disso que nós chamamos de natureza, ou a origem de tudo que existe, a origem do cosmos, né, do universo. E os filósofos, então, que fizeram isso, que tentaram encontrar respostas para essas perguntas, são aqueles que são chamados de naturalistas, ou pré-socráticos, porque vieram antes de Sócrates, que é considerado o pai da filosofia ocidental. Quer saber quais são esses filósofos? Ou melhor, o primeiro deles, chamado Tales de Mileto? Assista esse vídeo. Para compreender então o que o Tales fazia, o que ele tinha em mente quando ele tentava encontrar respostas para as perguntas sobre a natureza, é muito importante que a gente lembre do primeiro vídeo dessa série, que é o vídeo Mito e Filosofia, ou explicando ali as diferenças entre o que era a explicação mitológica e a explicação filosófica da natureza. Então, para o Tales não interessava o tipo de resposta que as pessoas davam quando acontecia um trovão e elas diziam assim: ah, Zeus está zangado com os seres humanos e envia trovões para manifestar a sua raiva, ou as águas se agitam por causa do tridente de Poseidon. Não era esse tipo de resposta que o Tales queria. Ele, claro, se perguntava também sobre a natureza, ele começava a olhar para as coisas, para tudo aquilo que existe, e se perguntava: nossa, por que algumas coisas são mais, ou alguns seres são mais animados que outros, ou alguns seres são animados, como os seres humanos e os animais, e alguns não são animados, como as rochas, por exemplo. Ou qual é o princípio, ou qual é a origem de tudo isso que existe e nos rodeia, de todo esse cosmos, de todo esse universo ordenado? Qual é a matéria-prima de tudo isso? Do que tudo isso é feito? E essa pergunta recebeu o nome de pergunta pela arqué da physis. Arqué, então, significa origem e physis, natureza. Qual é, então, a origem da natureza? E o Tales arriscou dar uma primeira resposta, então, diferente de tudo aquilo que foi dito antes dele, que sempre tinha um apelo a deuses ou a forças sobrenaturais para explicar os mesmos fenômenos. O que o Tales de Mileto falou, é claro que hoje a gente pode olhar para trás e dizer assim: ah, mas é muito ingênuo esse tipo de resposta do Tales, mas é muito importante a gente compreender que ele deu a primeira resposta racional, usando critérios racionais para explicar os fenômenos naturais, e então de modo inteiramente natural, sem ficar recorrendo a deuses e a forças sobrenaturais. E é esse que é o grande valor do empreendimento do Tales, para isso que nós chamamos de filosofia. Aliás, é justamente por essas características, por ser racional e inteiramente natural, que ele é chamado de filosofia. Então, de que modo que ele explicou será a origem, a composição de tudo o que existe na natureza? Ele simplesmente olhou para todos os seres, percebeu as suas semelhanças e as suas diferenças, percebeu um elemento, reconheceu e identificou um elemento na natureza que é essencial para a vida, né, de todos os seres vivos, e denominou esse elemento como a origem da natureza. Qual é esse elemento? A água. E claro, novamente, você pode dizer assim: nossa, mas que resposta mais ingênua, ou ainda, nem tudo é feito de água. Hoje a gente sabe que não, mas gente, estamos falando de mais de 800 anos antes de Cristo, estamos falando de uma época que, claro, está sem muitos conceitos e sem muitas condições para dar uma resposta mais complexa do que essa. Ele conseguiu dizer que o universo era totalmente natural e, além disso, elegeu um elemento como a sua origem, aquilo que está na origem, na composição de tudo o que existe, e ele denominou esse elemento como sendo a água. Mas então, se todas as coisas são feitas do mesmo princípio, da mesma matéria-prima, da água, como que existem coisas tão diferentes? Para o Tales era muito simples. Cada coisa tem uma determinada proporção de água. Por exemplo,
uma pedra, uma rocha, tem menor quantidade de água que uma planta. Uma planta, por sua vez, tem menor quantidade de água que um animal, como um cão, e o animal, por sua vez, tem menor quantidade de água que um ser humano na sua composição. Então, de alguma forma, todos os seres que existiam eram feitos do mesmo princípio, eram feitos de água. E aí, é claro que vieram depois outros filósofos que discordaram do Tales, buscaram também responder a mesma pergunta pela arqué da physis, ou origem da natureza, mas deram outros tipos de respostas, escolheram outros elementos presentes na natureza para dizer que eles eram a sua origem. E, claro, é muito interessante entender tudo isso porque esse é um conhecimento que foi se desenvolvendo por progresso. Então, no final das contas, é por causa desse empreendimento originário dessas pessoas, do Tales de Mileto e outros que vieram depois dele, como o Anaximandro, o Anaxímenes de Mileto, o Pitágoras, enfim, que hoje nós temos tantas ciências como a química, como a física, graças às quais nós conseguimos explicar melhor e com mais precisão o que é isso que nós chamamos de natureza, ou quais são as regras que regem o funcionamento da natureza, entre tantas outras perguntas, qual é a composição dos seres, enfim. E se você quiser saber, então, como que essa primeira pergunta lá do Tales, essa primeira resposta que ele deu para o problema da origem da natureza, que ela foi reformulada por outros filósofos que vieram depois dele, como o Anaximandro, o Anaxímenes, o Pitágoras, o Empédocles, o Demócrito, assista os nossos próximos vídeos que nós vamos fazer aqui na ordem cronológica, então, até chegarmos ao filósofo Sócrates, que provavelmente você já ouviu falar e talvez você goste mais, se interesse mais, porque ele se preocupa mais com outras questões que são mais comuns quando as pessoas ouvem falar de filosofia, como, por exemplo, qual é o sentido da vida, ou o que é certo e errado, qual é o agir correto em termos de bem, de mal, ou seja, uma discussão mais na área de ética, ou mesmo, será que nós somos imortais? Será que existe alma? O que é exatamente alma? Ou isso que talvez permaneça quando o nosso corpo deixa de existir? Enfim, curtam o vídeo, se inscrevam no nosso canal e vejam as nossas referências.